Ontem, todo mundo acompanhou no Brasil, né, infelizmente, uma tragédia, um prédio de 7 andares que desabou na cidade de Fortaleza. 9 pessoas foram resgatadas até o começo da noite de ontem, levadas para hospitais com ferimentos. Outras 8 continuam desaparecidas. Uma pessoa morreu, foi resgatada ontem por volta de meia-noite, um homem de 30 anos, que acabou perdendo a vida nesse acidente. Ele, na verdade, nem estava no prédio que desabou, ele estava no lado, no mercadinho que foi atingido pelos escombros e, durante o desabamento, estava trabalhando no descarregamento de um caminhão e acabou sendo atingido pelo concreto, né, pelas vigas, pela estrutura do prédio que desabou e foi identificado ontem por volta de meia-noite. E esse exemplo do que aconteceu em Fortaleza serve para que a gente fique mais atento sobre a estrutura predial, inclusive porque nesse prédio, que era um prédio de 40 anos aproximadamente, nos últimos meses, muitos moradores falavam sobre a estrutura danificada, né? Vigas que estavam bem comprometidas, os pilares do prédio que estavam bem comprometidos e que já chegava até aos apartamentos, com rachaduras, dificuldade de fechamento de portas. Então, nós vamos agora, ao vivo com a Gorete Santos, conversar com o Corpo de Bombeiros do Piauí para saber como é que esses laudos são emitidos, como é que eles podem ser solicitados, Gorete, se houver alguma dúvida sobre a segurança na estrutura de um prédio. É o Corpo de Bombeiros quem pode fazer essa vistoria, a Prefeitura também tem alguma participação nisso? Bom dia. Bom dia novamente, Nádia, a você e a todos. Olha, o que o Tenente Coronel Veloso falava agora há pouco para a gente, que o primeiro passo tem que partir do próprio proprietário, das pessoas que são responsáveis por aquele prédio, né, para que faça essa solicitação. Um trabalho de manutenção que precisa ser permanente. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora com ele, que é diretor de engenharia aqui do Corpo de Bombeiros, trazendo para a gente, para a população em geral aqui de Teresina, já que fica esse alerta depois dessa tragédia, Coronel, de que forma que as pessoas devem proceder, né? Qual a regularidade também? Bom dia. Bom dia. Sempre que as pessoas identificarem alguma irregularidade, a gente fala assim porque nós temos instalações de construção civil, nós temos instalações elétricas, instalações diversas prediais e todas essas instalações, todos esses equipamentos, eles apresentam sinais. Veja só, as imagens mostram que uma tragédia anunciada, já vinha demonstrando de algum tempo que aquela estrutura estava entrando em colapso. Foi dando sinais, avisando, e as pessoas foram deixando para depois. Então aos primeiros sinais precisam ser feitas vamos dizer assim, uma avaliação para saber qual é a repercussão, qual é o efeito desse sinal que está sendo demonstrado. Vale lembrar que as obras de engenharia, elas são feitas para um determinado tempo. Os prédios, em regra, são feitos para durarem em torno de 50 anos. Mas assim como um carro que é feito para em torno de 10 anos, o uso contínuo pode demandar uma manutenção a cada ano, por exemplo, um prédio requer também dependendo do tipo de situação que ele está sendo submetido, construção de maneira geral. Não vou falar aqui prédio, porque de qualquer forma nós temos construções de maneira geral. Ele precisa de uma avaliação periódica por profissionais habilitados. Vão fazer toda essa avaliação, identificar esses sinais e apontar, vamos dizer assim, as soluções para manter essa condição. Comparando novamente aqui com o carro, se o carro é feito para durar 10 anos, com manutenção ele dura 50 anos, do mesmo jeito um prédio. Sendo feita uma manutenção adequada, ele vai ter a duração alongada no decorrer do tempo. Essa solicitação ela pode ser feita diretamente para o Corpo de Bombeiros? Bem, isso é uma responsabilidade do próprio prédio. O Corpo de Bombeiros ele não tem essa atribuição de avaliação de estruturas, tá certo? As condições estruturais ele não estão no rol da nossa competência. A verdade é que nós temos esporadicamente a Prefeitura, a Defesa Civil, que faz essa avaliação, mas isso é uma responsabilidade dos usuários do prédio. A partir do momento nós temos os síndicos, nós temos os proprietários, nós temos os locatários, nós temos diversas pessoas, atores que estão envolvidos nessas responsabilidades, mas começa pelo próprio morador, pelo próprio usuário do prédio, identificar essas condições. Como nós falamos, nós temos condições de risco de incêndio, nós temos condições de risco de acidentes elétricos, nós temos condições do tipo desabamentos e por aí vai. Aqui em Teresina, a população em geral tem demonstrado essa preocupação com as estruturas dos imóveis
onde residem, Coronel, ou não? A gente observa uma situação realmente de alerta. A gente identifica uma condição, vamos dizer assim, isolada. Algumas pessoas têm essa preocupação, mas quando se depara às vezes com o custo, que isso também tem um custo, tendem a recuar. Mas em regra nós temos ainda o que a gente tecnicamente chama de mito da imunidade. Nós temos sempre a ideia, isso é cultural, eu, você, todos nós, que as coisas ruins só acontecem com os outros, que não acontecem com a gente. E isso a gente tem que primeiro tirar essa cultura nossa. A gente tem que fazer gestão de risco em tudo na vida. É risco financeiro, é risco de saúde, é risco de acidente, é risco no trânsito. Em todo lugar a gente tem que fazer sempre. E não é diferente na estrutura, no lugar onde a gente dorme, no lugar onde a gente mora, no lugar onde a gente trabalha. Muito obrigada, então, Coronel Veloso, trazendo as informações para a gente. Fica o alerta, na verdade, preciso prevenção, né, Nádia?